sócios, sabe quem se envolve? O advogado especializado em direito societário, tema que vamos abordar no programa de hoje. Eu, Noêmia Colonna, e o estudante de direito Ricardo Paiva. E aí, Ricardo, qual é a expectativa para aprender um pouco mais sobre essa carreira? Eu espero aprender sobre a profissão mesmo do advogado do direito societário, onde trabalha, quais são as principais causas pegas, a clientela e quais são os quesitos para se ter sucesso nessa área específica do direito e no direito em geral. Oba, então vamos correndo, porque é muita dúvida. Vem com a gente. Quais empresas ou escritórios esse profissional pode trabalhar? Gostaria de saber qual o segredo para estudar bem nessa área. Na minha faculdade não tem a matéria Direito Societário. O que eu posso fazer para me preparar mais? O advogado especializado em direito societário trabalha diretamente com as questões de sociedades do mundo corporativo. Sabe aqueles casos em que duas pessoas se unem para abrir uma empresa ou quando já sócios não se entendem mais e cada um vai para o seu lado levando uma fatia do negócio sem ficar no prejuízo? Pois é o advogado especializado em direito societário que enfrenta essas questões. Mas não é só isso. Quem conta mais para a gente é a Ana Cristina Pereira, que está na estrada há bastante tempo. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Então, estamos aqui, eu e Ricardo, querendo saber, afinal, o que faz um advogado especializado em direito societário. Trabalha muito. Antes de tudo, né, Ana? E trabalha como e em quê? Constituição de sociedades, a gente faz acordo entre sócios ou a gente faz venda ou compra de sociedades por diversos meios, mas, no fundo, uma venda ou uma compra sempre está acontecendo. E por que você escolheu atuar dentro do direito societário? Por paixão. Acho que eu comecei a trabalhar sem querer. Eu trabalhava no escritório que eu sou sócia hoje e um dos sócios fundadores me chamou para ajudar numa aquisição, na verdade era uma venda. E eu fiquei apaixonada por aquilo, por fechar contrato, assinar contrato, fazer uma venda, concretizar um negócio, deixar o cliente feliz. Existe uma comparação entre o direito societário regular, a união, a vida e todos os passos de pessoas jurídicas, enquanto o direito de família regula passos do direito da pessoa física. É possível fazer essa comparação? Não, juridicamente é muito possível, né? É um casamento. Uma sociedade, ela nasce com dois sócios querendo se juntar, se unir. Então, o advogado vai entrar nessa hora para regrar a vida dos dois enquanto sociedade, né? E como é que vai funcionar a sociedade, os direitos e obrigações de cada sócio, como é que eles vão conviver nessa sociedade, aconselhar, né? Levantar os pontos principais do que deve se pensar antes, do que deve se estabelecer. Registro civil, né, da empresa. Você tem civil, depende do tipo de sociedade, pode ser civil e pode ir para a junta comercial. O que é o contrato social? O contrato social que regra a sociedade, né, que é o que você vai levar, por exemplo, para a junta comercial, que você registra. Certidão de nascimento da empresa. E na sociedade anônima a gente chama de estatuto social, né, que são correspondentes. E aí você tem um acordo de sócios. Né? Aí o advogado também é fundamental, que é o acordo de cotistas, no caso de uma sociedade limitada, ou o acordo de acionistas, que a gente chama na lei de sociedade anônima, também são correspondentes. E tem também a dissolução. Sim, que aí é o divórcio. O divórcio dos dois. Com todas as rugas que tem, né? Você tem a briga, vira profissional, vira pessoal, é um casamento que não deu certo, uma cidade que não deu certo também, com prejuízo, né? De parte a parte, a gente tem que tentar sentar, fazer acordo. Tem que saber brigar na hora certa, mediar na hora certa, fazer o acordo na hora certa. E até mesmo evitar que a questão chegue no contencioso? Sem dúvida, isso é fundamental, né? Acho que hoje em dia, briga que a gente menos quer, então tem que preparar bem, né, os sócios antes de casar, a gente já tem que ser bem aconselhado. Durante a vida da sociedade é fundamental que o advogado possa participar também, para que a coisa seja feita, bem fundamentada, para se eventualmente tiver algum problema na frente, isso você conseguir resolver da melhor maneira possível. No judiciário, hoje em dia, a gente não deseja, né? Acho que é a última instância. Então, a maior parte dos conflitos é resolvida fora do âmbito da justiça. A gente tem muita briga, sem dúvida, tem muita briga no judiciário, mas acho que a maioria, assim, em termos de número de ações envolvendo
sociedades, número de sociedades existentes, eu acho que a maioria até prefere não brigar. E o advogado tem uma participação muito proativa também nesses acordos. A boa comunicação entre os advogados ajuda muito, porque nessa hora a comunicação entre os sócios já quase não existe. Pode-se dizer que o advogado especializado em direito societário atua muito mais no consultivo do que no contencioso, então? Sim. Em geral você faz um consultivo, um preventivo, né, que a gente está falando. Consultivo você dá consultoria, preventivo para você previne a demanda, né, o litígio. E aí, se por acaso isso virar um litígio, se for para o judiciário, isso vai para um advogado de contencioso. Você acaba dando a consulta para o advogado contencioso, você trabalha junto com ele, mas quem toma a frente na briga já é o advogado de contencioso. E aí já sai da esfera do direito societário e passa, por exemplo, para o ramo do direito processual civil? Sim. Né? Você acaba você dá o direito de fundo, né? Mas o processo civil é o advogado contencioso que toca. E por falar em contencioso, quem representa o escritório da Ana Cristina em Brasília é o advogado Flávio Cascais. Ele atua principalmente nos tribunais superiores. Quando o cliente procura o escritório e pede uma consultoria, a minha tarefa é fazer a coleta de informações, de documentos. Eu faço essa coleta de dados e envio por meio eletrônico ou por SEDEX, por um material de trabalho para São Paulo. É feita a consultoria, né? Muitas vezes o trabalho se limita a essa consultoria ou encaminha para a solução extrajudicial ou para a própria arbitragem, como a doutora Ana Cristina tinha falado de início. E se a consultoria caminhar no sentido da impossibilidade de uma resolução amigável ou via arbitragem, vai para o contencioso. Agora volta para você. Ou seja, eu levo, às vezes, o problema em forma de consulta e devolvo em forma de conflito. Hoje eu digo que grande parte dela, da atuação do escritório de Brasília, está voltada para o atendimento do Tribunal Superiores. Então, é no Superior Tribunal de Justiça que a maioria das causas vem... pousam praticamente para a palavra final. Apesar da especialização, a gente tem que saber trabalhar em equipe, tem que ter olho no outro, isso é importantíssimo para um advogado, você tem que ter essa visão de todas as áreas e saber trabalhar junto, porque o bom relacionamento é fundamental, né? Tá dada a dica, então. Obrigada, Flávio. Agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Depois do intervalo, mais detalhes sobre o dia a dia de um advogado especialista em direito de sociedades. O Carreiras volta já já. Enquanto isso, mande a sua sugestão pra gente. carreiras@stf.jus.br